Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Verónica Show. Eu sou a Verónica e espero que estejam a ter um início de boa semana. Eu estou aqui, nós atrasamos aqui um bocadinho porque eu estava aqui a tentar convencer o Bernardo que nós vamos precisar de fazer umas limpezas gerais aqui no estúdio. É primavera, aquela ideia das limpezas sazonais existe mesmo e eu hoje vou ter comigo uma pessoa que nos vai falar também disso. Mas antes de chamar a Suzete Lourenço, que é o nome da minha convidada, vou beber um golinho de chá na minha caneca do Verónica Show, sim, porque eu também tenho direito. Tenho uma caneca agora muito gira. Está muito bom este chazinho. Muito bem, então, espero que tenham assistido aos vídeos promocionais que fomos fazendo ao longo da semana para preparar a chegada da Suzete, que eu acho que vai dar uma lufada de ar fresco a todos nós e a todos vós que estão aí. Então, vamos lá chamar a Suzete Lourenço. Ora, muito boa noite, Suzete, muito bem-vinda. Olá, boa noite, Verónica. Está tudo bem, bem disposta? Bem disposta, sempre. Tem que ser, não é? Ora bem. Tem que ser. Então é assim, eu primeiro vou fazer aqui um breve resumo sobre a Suzete, se me permite. Claro que sim. A Suzete foi durante 17 anos responsável pela Biblioteca e Arquivo da CMVM, que é a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, e durante 7 anos responsável pelo Centro de Documentação da Bolsa de Valores de Lisboa. Portanto, como podemos ver, a organização de espaços já existe há muito tempo na sua vida, se calhar até desde criança, não sei, imagino, se calhar até tenha conversas engraçadas sobre isso. Depois, a dada altura, e isto já foi uma conversa que nós tivemos, não é? Resolveu mudar um bocadinho de vida e abraçar mais a fundo esta sua vontade pela organização de espaços, e no fundo, quer dizer, organizar os espaços dos outros, porque uma coisa é nós organizarmos os nossos, não é? Outra coisa bem diferente é organizar os dos outros. E eu também queria dizer que a Suzete é certificada em organização profissional pela International Association of Professions Career College. E é a primeira profissional membro portuguesa da conceituada NAPO, que é a National Association of Productivity and Organizing. Isso, obrigada. Atualmente trabalha como consultora de organização e optimização de espaços. Muito bem, portanto, temos a vontade de organizar, o percurso profissional em organizar e agora uma certificação, mais do que uma, não é? E esta é que é a sua vida, não é? Hoje em dia. É verdade, é agora a minha nova vida. Eu digo muitas vezes que é a minha nova vida desde há 3 anos, que é isto que eu faço, com muito prazer. E de facto mudei de vida também por motivos de saúde. Acabei por ter um burnout, um cansaço também muito grande e resolvi de facto mudar para uma área completamente diferente, se bem que está ligada à minha antiga vida, não é? Pois, que é a organização. Antes era de papéis e tinha o prazer de ajudar muitos colegas dentro das instituições onde tive o privilégio de trabalhar, na Bolsa e na CMVM. Agora ajudo mais pessoas também a serem felizes através da organização dos seus espaços e muitas vezes da sua própria vida, porque o espaço e a pessoa estão juntas, não é? Sem dúvida, de facto. É assim, a Suzete também tem um livro editado, que é o Casa Organizada, Vida Feliz. Sim! Exatamente, estamos aqui bem acompanhadas. Eu já estou, está a ver, eu já tenho aqui imensas notas, eu li o livro de fio a pavio. É um livro que
que todos devemos ter, porque tem muitas dicas, tem checklists, e já vamos se calhar esmiuçar um bocadinho essa checklist também. Tem dicas interessantíssimas. Não sei como é que vamos começar, Suzete. Quer dar algumas dicas? Não, eu queria também pedir-lhe para falar nas limpezas da primavera. Claro que sim, claro, com muito gosto. Estamos na altura delas, não é? Exato. É habitual, é um bocadinho já a tradição, aproveitarmos esta altura do ano em que os dias são maiores, não é? Temos mais luz natural, está mais quentinho, pelo menos hoje aqui na zona de Lisboa teve um bocadinho assim meio trovoada, mas já sentimos um arzinho quente, não é? Portanto, já dá vontade de abrir as janelas, não é? De deixar o ar entrar na nossa casa. Exatamente. E, portanto, esta altura é perfeita para começarmos a fazer estas limpezas e reorganização também, às vezes, da casa, não é? Juntar aqui o útil ao agradável, para também fazer a preparação para a nova estação, não é? Primavera, verão, da nossa casa. Como é que nós podemos fazer? Vamos se calhar por divisão. Eu gosto muito das divisões, divisão a divisão, se calhar é por isso que no livro também dou essas dicas. Essa a lógica dentro do livro, portanto, começarmos mesmo pela entrada, por exemplo, que é uma zona que normalmente nos esquecemos. Entramos e saímos e fica sempre um bocadinho ali uma área cinzenta. E olhar para essa área e pensar o que é que faz sentido estar neste momento no espaço, o que é que não faz, não é? Se calhar podemos já guardar os guarda-chuvas ou pelo menos os casacos e os gorros das crianças, se houverem crianças, e nossos, não é? Os nossos agasalhos no fundo, aproveitar para limpar, se for necessário, lavar, ou ir à lavanderia. Também. Arranjar, exatamente. Também achei engraçado isso. Depois guardá-los, acondicioná-los já preparados para quando voltarmos a precisar irmos buscar e usar, não é? E preparar todo este espaço na entrada. Eu também falo muitas vezes não esquecer de limpar a porta, porque é uma coisa que normalmente ninguém se lembra, a porta e o tapete. E o tapete também do lado da escada, não é? Ou do lado da rua, quem tem moradias, porque de vez em quando convém, e esta é a altura ideal para o fazer também. Sim, sem dúvida. Eu falo por mim que estou com obras no prédio e quando li o livro depois fui olhar para a porta e disse Suzete tinha razão. Sim, mas agora vou esperar que acabem as obras, senão claro é trabalho que se perde. É. Uma das dicas que a Suzete dá, que eu achei interessantíssimo para o hall de entrada, é, portanto, colocar cestos para cada um dos membros da família. Achei isso muito interessante, sim, sem dúvida. Sim. Principalmente quando há crianças, isso facilita muito, não é? Cada um ter o seu cesto, ou pelo menos um espaço onde se consiga colocar as chaves, o passe, o cartão, essas coisas assim que nós usamos e depois andamos espalhadas pela casa. E se colocarmos tudo na entrada, as chaves do carro, por exemplo, que às vezes é um desafio, e demoramos 10 minutos para sair de casa porque ninguém sabe onde é que estão as chaves do carro. Se criarmos como eu digo, uma casinha para cada coisa, torna-se tudo depois muito mais fácil. Cria-se o hábito, não é? Porque é importante criar o hábito, deixar a chave logo nesse espaço. É importante agora também termos um espacinho para as máscaras, não é? Porque estamos ainda com o vírus, ainda temos de ter algum cuidado e, portanto, deixar ali também a máscara não deve circular pela casa e segurar no sítio correto para não haver contágio de forma nenhuma e também um espaço para colocarmos os sapatos, não é? Sim. Que é importante também ficarem à entrada da casa para, não só por causa do coronavírus e de outros vírus que é geral, não é? Nós no chão da rua pisamos muita porcaria e é importante não trazer essa porcaria para a nossa casa, não é? E, portanto, também criar na entrada esse espaço. Depois uma boa iluminação, é outra dica que às vezes as pessoas esquecem-se, não é? A entrada da casa ou esse espaço inicial da nossa casa é exatamente o primeiro sítio que nós entramos e é o último sítio que saímos quando vamos para a rua. Portanto, é mais uma forma também de criarmos aqui um espaço agradável quando entramos, não é? Vimos muito cansados, foi um dia cansativo, enfim, quando abrimos a porta de casa temos uma entrada agradável, não é? Que nos transmite paz, tranquilidade e pensamos, ok, já estamos na nossa casa, já estamos no nosso refúgio, ufa, fechamos a porta e estamos, não é? E quando saímos é a mesma coisa, eu vou já ali, resolver umas coisas, mas já volto aqui para o meu cantinho e para o meu refúgio. E, portanto, a entrada tem estas valências, não é? E por isso é importante a sua organização e limpeza, claro. Claro.
Oh, Suzete, mas eu estou aqui a pensar e pronto, eu li o livro e efetivamente, assim, não tem como falhar, não é? Se seguirmos tudo o que está aqui no livro, não tem como não ter uma casa organizada e feliz, não é? E vivida. Pois, e vivida, não é? E vivida, porque eu não sou Exatamente. apologista de De casas-museu, museus. como eu chamo muitas vezes, não é? Uma casa cristalizada, aliás, está aí a passar até na televisão, um anúncio muito engraçado, eu penso que é da Vorten, espero não me estar a enganar, que é engraçadíssimo porque as pessoas depois, eu vi o anúncio ontem que era um grupo de amigos para ver futebol na televisão, mas o que o amigo ligou foi o rádio, porque foi muito caro e não se usa a televisão, nem sequer para ver o jogo, que era o motivo que toda a gente estava ali em casa, não é? Claro. Com os amigos. Portanto, a casa é para ser vivida, isso não tem piada nenhuma, não é? De não se viver a casa, não se viver o espaço, simplesmente para manter tudo no sítio, não é? Isso eu acho que é uma vida infeliz, não é uma vida feliz. Sem dúvida, eu concordo, eu não gosto nada de entrar numa casa e parece que não vive lá ninguém, parece um hotel, não é? As casas têm que ter alma, claro. Sim, eu sinto que sim, também. Sim, eu também, pronto, então já estou mais descansada em relação à minha. Sim, e é para ser vivida, ou seja, hoje os miúdos brincaram, ficam os brinquedos espalhados, tudo bem amanhã, porque já é um bocadinho mais tarde, tudo bem amanhã, eles sabem que têm que arrumar, não é? E passa-se o mesmo connosco, não tem mal nenhum ver um dia que estamos mais cansados e deixamos a roupa em cima de uma cadeira do quarto, mas no dia a seguir temos que arrumar, obviamente, e organizar, isso sim. Pois, e eu estava aqui a pensar, portanto, seguindo o raciocínio de há pouco, efetivamente as dicas que a Suzete dá no livro são todas ótimas e permitem optimizar o nosso tempo e no fundo, eu costumo dizer isso, o segredo de não sujar, enfim, é manter limpo, portanto, fazer aquela que a Suzete diz, passar o aspirador, a mopa, eu uso muito a mopa seca, por exemplo. Isto depois varia de pessoa para pessoa, de casa para casa, com crianças, sem crianças. Uma casa dividida, outra grande ideia para hoje. Distraí-me e não ouvi de princípio, eu que sou uma despassarada. Não é nada, só te atrasou um bocadinho, Fátima, não tem mal nenhum. Mas eu penso assim, Suzete, uma pessoa que trabalha fora de casa todos os dias, de segunda a sexta-feira, como é que faz isto? Faz seguindo as checklists que estão aí e falando com um profissional da área da organização, posso ser eu ou outra colega, em que vamos estabelecer uma rotina que sirva exatamente às necessidades dessa pessoa ou dessa família, conforme lá está a situação, não é? Isso tem empregada, porque há pessoas que às vezes até têm empregada e como não têm o trabalho bem dividido e bem organizado, o tempo da empregada perde-se, literalmente, não é? Nós também na Home temos um serviço de formação às empregadas domésticas em que nós vamos à casa do cliente e vemos a rotina, vemos as necessidades e damos formação específica para aquela casa e para aquelas necessidades. Porque, como eu digo muitas vezes, cada casa é uma casa, não é? E apesar de... Aliás, nós temos esse exemplo, se calhar, no nosso prédio, não é? Pelo menos eu houve uma altura que achava muita piada ir ao vizinho de cima e ao vizinho de baixo, porque as entradas são iguais, porque o prédio estruturalmente é igual. Eu vivo num quinto esquerdo, portanto, todo o esquerdo é igual. Também eu. Mas depois, quando os vizinhos abrem a porta, não tem nada a ver. Não é? A minha entrada não tem nada a ver com os meus vizinhos. E, portanto, a estrutura é igual, mas as rotinas, a vida das pessoas, a idade também influencia, não é? É diferente. E, portanto, este trabalho que nós fazemos muito específico é exatamente em função das necessidades, não é? E, portanto, em resposta ao que a Verónica me estava a dizer, sim, o facto de trabalharmos das 9 às 5 ou das 9 às 6 é mais uma razão para termos um sistema de organização que funcione connosco. Muitas vezes o que nós não temos é esse sistema de organização. E é importante trabalhar com um profissional da área. É como um PT, que dá ali aquelas primeiras aulas e depois nós até às vezes conseguimos fazer uns exercícios em casa, já quase não precisamos do PT, não é? Não é insubstituível, obviamente, mas já conseguimos fazer umas coisas. E com um profissional da organização é muito semelhante. Portanto, se nós estruturarmos tudo, as pessoas depois conseguem manter. E se estiver empregada, é ótimo, mais uma ajuda, não é? Pois, tem graça que eu quando estava a ler o livro, pensei exatamente nisso. Pensei, o ideal seria a Suzete dar formação às funcionárias, não é? Sim, porque, sim. muita gente,
eu tive durante muito tempo uma senhora que me ajudava, que eu costumava dizer que era o meu braço direito, mas efetivamente eu sentia que não conseguia. Primeiro, ela tinha o controle da casa, não é? Também é um bocado isso. Acho que às vezes acabam por ter o controle da situação e nós acabamos por não controlar nada e se não forem pessoas organizadas e, enfim, que não é fácil, não é? Serem, acaba por estar a casa na mão delas, não é? É que a empregada de limpeza, não é organizadora. É que às vezes misturamos aqui os conceitos, não é? Portanto, a pessoa é formada naquela questão, não na outra questão. Eu há 15 dias tive uma consultoria online, que nós também estamos a fazer, exatamente porque a senhora queixava-se que a empregada era muito querida, mas que as coisas parecia que não estavam feitas e a roupa demorava imenso tempo a chegar às gavetas e ao armário e ela estava a falar comigo e olhava e dizia, está aqui uma coisa que está aqui há 10 dias e ela não arrumou, não é? Porquê? Porque ela não era formada em organização, ela era formada, cá entre nós, acho que nem formada era, mas em limpeza, não é? Pronto, então o que nós fizemos foi uma checklist em função da rotina e da vida daquela família e que foi feita e apresentada à empregada e ela passou a ter que seguir uma checklist semanal e diária, porque ia todos os dias lá à casa, não é? E, portanto, sempre que não fazia alguma tarefa, teria que começar a justificar. Porque realmente naquela semana houve mais roupa e não conseguiu fazer outra tarefa, não é? Porque naquele dia também não estava bem, é um ser humano e nós todos temos dias em que não estamos bem, não é? Que o trabalho não rendeu, não é? Mas tem que haver aqui um compromisso e é um bocadinho parecido com aquilo que se faz nas empresas, não é? Nas empresas também não temos um checklist, mas quase. Temos um manual de procedimentos, não é? Sim, e, portanto, passou a funcionar assim. O plano está a ser implementado agora, espero que esteja a correr tudo bem, mas vamos ver daqui a um mês, no final do mês, vamos fazer um balanço e perceber se fez sentido, se não fez. E dei até algumas ideias, por exemplo, na questão do planeamento das refeições, porque a minha cliente tem um problema de saúde e que de vez em quando fica bastante aflita e fica mesmo no final do dia é a altura em que ela está mais aflita. Portanto, às vezes o jantar é complicado para ela. Então ela começou a pedir à empregada para fazer o jantar, mas enfim, às vezes as coisas não correram muito bem e não havia tempo para fazer o jantar. Então comecei também a dar essas sugestões de planeamento das refeições, exatamente para ter sempre ali umas reservas no congelador, porque assim ela própria é só descongelar, ou o marido consegue descongelar e as crianças comem de uma forma equilibrada e saudável, se bem que não tem mal nenhum de vez em quando pedir uma comidinha de fora, obviamente, não é? Sim. Mas por hábito, e ela às vezes fica semanas bastante afetada e portanto não convém as crianças abusarem. Portanto, todo este trabalho com a minha cliente foi depois traduzido para a empregada, porque nem sempre às vezes as empregadas também aceitam muito bem o facto de nós irmos lá à casa dar assim umas instruções. E às vezes é preferível fazermos de outra forma e o resultado é isso que nos interessa, é ficar tudo bem. E esse tipo de serviço, Suzete, tem um preço fixo ou pode-se contactar a uma optimizer e Suzete dá um orçamento, não é? Sim, tem que ser assim, porque vamos repetir um bocadinho, cada caso é um caso. Eu já estive em clientes neste exemplo deste serviço que nós temos, em que estive na casa do cliente exatamente a ensinar. Neste caso que estava aqui a partilhar agora foi através do online, que nós fizemos a consultoria online e preparámos tudo e eu nem sequer fui à casa da nossa cliente, não é? Portanto, cada caso é um caso, as necessidades são diferentes, mas os benefícios esses são muito grandes e às vezes é preferível pensar que isto é um investimento e não é um custo, porque de facto se conseguimos rentabilizar neste caso a empregada, não é? E o tempo que ela está na casa, com o trabalho que ela vai executar, se calhar rapidamente pagamos a consultoria, não é? Claro, sem dúvida. E há aqui uma frase, eu por acaso não apontei, mas que a Suzete sabe com certeza, que é exatamente sobre isso, não é? Que é, portanto, vamos ao dentista, vamos ao cabeleireiro, não é? E por que não? Não é? Porque não contratar um consultor da organização, exato, ou que queiram dar, há vários nomes agora, eu gosto de consultor de organização, porque não é? E não é preciso ter vergonha, não tem mal nenhum, não é? É como eu digo, se estamos com um problema no dente, não é? Vamos ao dentista e, portanto, se estamos aqui com uma situação que não sabemos muito bem como é que devemos de resolver, porque não consultar um organizador, não é? Que pode dar aqui umas ideias, pode montar aqui um esquema,
não é? Pode ir até lá, arregaçar as mangas, pôr tudo no sítio e depois é só fazer a manutenção, não é? Sim. E está tudo bem, não tem mal nenhum. As pessoas ainda Sim. têm um bocadinho este receio de abrir a porta, não é? E vão ver aqui a minha desarrumação. Eu digo muitas vezes que eu não estou cá para julgar, eu estou cá para ajudar. Esse é o meu lema, não é? É isso que nós estamos cá para fazer. Às vezes, eu já trabalhei no mercado imobiliário e nós, às vezes, quando entrávamos nas casas, as pessoas diziam assim, desculpe, não liga à desarrumação. Nós costumávamos dizer, não se preocupe que nós não vamos arrumar nada. Mas aqui... Bem, mas no vosso caso, se calhar tinham que arrumar, não era? Para tirar as fotografias, pelo menos para vender depois o imóvel. Sim, isso sim. Às vezes tem que se fazer ali umas manobras. Uma magia. Umas magias, sim. Olha, sim. Uma sinergia que poderia ter interesse com... Nós trabalhamos também com imobiliárias nesse sentido, sim. Pois, acredito. Claro, porque sim, faz todo sentido. E em relação, eu estava aqui a pensar, e eu também falei sobre isto com a Suzete, que um dos dramas, às vezes, das mulheres, eu falo por mim, é a roupa, não é? A roupa que nós temos em demasia e que às vezes... Tanta roupa e nada para vestir, não é? É o tema do nosso workshop, que trata exatamente sobre a roupa. Exato, também já vamos aos workshops, não nos podemos esquecer dos workshops que a Suzete também faz, muito interessantes. Mas é aquela vontade ou aquela necessidade que nós temos de arranjar espaço, e eu por acaso tenho uma amiga que diz uma coisa muito engraçada. Ela seria ótima também para fazer este trabalho. Ela é arquiteta e ela diz assim, a minha casa parece que foi assaltada todos os dias. Porque ela é muito engraçada. Ela compra um casaco, chega à casa, despacha um que tem. Está a ver? Tira assim. Compra um e tira um. Exatamente, mas é de um rigor. Portanto, ela abre-se os armários dela, só estão metade ocupados. É uma coisa impressionante. Nunca vai ser minha cliente. Não, ela não vai ser de certeza, não é? Mas eu estive aqui no fim do verão, e eu até comentei isso com a Suzete, que tive uma amiga que fez o enorme favor de ir à minha casa dizer a roupa que eu ia dar e a roupa com que eu ia ficar. E foi uma ajuda. Libertador, não é? E é libertador. Libertador, preciosíssimo. Eu dei para aí 5 sacos enormes de roupa, uma coisa impressionante. Porque efetivamente nós às vezes estamos ligados emotivamente àquela peça de roupa, não é? E precisamos de alguém que não tenha essa ligação para nos ajudar, não é? Para nos fazer ver é destralhar. Que já não vais usar aquilo. Ela dizia muito... eu por acaso vou aproveitar, ela faz anos hoje, eu vou-lhe dar vamos dar os parabéns. De parabéns à Fátima Bandeiras. É uma grande amiga. Há 39 anos, é verdade, faz. É uma mulher fantástica e ajudou-me imenso nisso. Porque ela dizia assim, tens vestidos muito mais giros, despacha esse. Mas é tão giro. Mas já usaste muitas vezes, deixa lá. Faz outra pessoa feliz com ele. É isso, eu também digo muitas vezes isso, sim. Foi muito, muito profícuo e interessantíssimo. É assim, a verdade é que nada daquilo me faz falta, não é? Sim. Nós vamos acumulando, também tem muito a ver, além da ligação emocional, não é? Tem muito a ver também com as nossas transições de vida. Primeiro somos solteiras, depois casamos, depois temos filhos, depois o corpo fica diferente supostamente, não é? Há mulheres fantásticas, ficam iguais, mas pronto. Supostamente ficamos também diferentes. Há mudanças de emprego. Eu senti isso, por exemplo, quando deixei de trabalhar na CMVM. Portanto, a CMVM e a Bolsa são organismos ligados à área financeira e, portanto, quase que temos um dress code, não é? De fatinho, enfim, temos ali um dress code muito próprio. Quando eu saí, sem saber muito bem o que é que ia fazer e depois decidi criar a Home, não me sentia adequada às roupas que eu tinha, não é? Claro que não consegui desfazer-me de tudo, porque também financeiramente depois não estava ali também numa situação que me permitisse comprar um guarda-roupa todo fantástico, maravilhoso, novo. E não tinha feito uma coisa que eu fiz e que para mim mudou imenso também a minha visão em relação à roupa, que foi uma consultoria de imagem. Uma boa consultoria de imagem, e eu recomendo a algumas clientes fazer isso, não há necessidade se calhar para todas, mas algumas eu recomendo, porque isso permite-nos o quê? Conhecermos a nós, conhecer a nossa nova vida, não é? Independentemente de termos tido um emprego ou não, ou
nova vida no sentido em que, porque é que não nos estamos a identificar com aquelas roupas? Há qualquer coisa, há aqui uma transformação qualquer na nossa vida, não é? E depois vemos a roupa e vemos o processo de compra também da roupa de uma forma completamente diferente. Sim, mais racional. E poupamos dinheiro também. E reorganizamos o nosso armário, o nosso closet, enfim, o que tivermos de outra forma. E muitas vezes a questão da consultoria de imagem ajuda muito também. Quando não é possível fazer a consultoria de imagem, a pessoa ainda está assim um bocadinho, isso deve ser muito caro, ou isso é só para as pessoas famosas, não é? O que nós fazemos habitualmente é o destralhar, como eu digo, e agora é uma boa altura para fazermos, porque estamos nas limpezas de primavera, não é? Portanto, tiramos do armário as coisas e vamos olhando peça a peça e percebendo, e fazendo aquilo que a amiga da Verónica fez tão bem, não é? Faz sentido esta blusa? Não faz. Faz sentido estas calças? Sim, faz. Então vamos manter, não é? Sim. E, portanto, depois dividir e limpar o armário, aproveitamos, estamos nas limpezas de primavera, limpamos tudo, não é? Aspiramos, enfim, se a madeira precisar, pomos um óleozinho e deixamos secar, e depois organizado. Organizar permite depois fazer uma grande diferença, não é? Organizar por tipo, portanto, por categorias, blusinhas, as calcinhas, as sainhas, os vestidos, o tipo de roupa que temos, não é? Mais informal, a mais de trabalho, a formal, não é? Aquela que só usamos em ocasiões especiais. E portanto fazer essa organização no armário, quem gosta também aproveitar e fazer por cor também, que às vezes ajuda, e ficamos com um guarda-roupa, um closet completamente diferente, não é? Porque aí temos a noção, eu tive a noção quando fiz isso comigo própria, que tinha imensas blusas azuis, eu não tinha noção, tinha uma tendência para comprar blusas azuis que era uma coisa impressionante. Não é? E quando nós pomos, por exemplo, por cores, temos essa visão. E depois permite outra coisa fantástica, que é quando passamos, agora vamos começar a desconfinar, graças a Deus, mas quando passamos numa loja e vemos umas promoções, uns saldos, não é? E depois encontramos aquela peça que nós adoramos, pensar, porque temos memória visual, não é? Do nosso armário, da nossa gaveta, e pensar, não, em vez de levar, este modelo é giríssimo, fica-me super bem, está com um preço ótimo, vou aproveitar. Mas em vez de levar uma azul, porque já tenho 4 ou 5 azuis, se calhar levo uma branca, ou levo uma rosa, ou levo uma verde, conforme até se já tivermos feito a consultoria de imagem, já sabemos mais ou menos qual é a nossa paleta e se calhar investimos na cor que nos dá mais alegria. Portanto, aproveitar esta altura da limpeza de primavera para fazer essa arrumação também e organização no armário é ótimo. E nós em consultoria de imagem temos uma consultora de imagem e imagem terapêutica quase residente aqui no Global News, que já nos deu... A Paula, não é? Prada, que já nos deu conversas ótimas, muito boas, sobre variadíssimos temas. Em breve ela vai estar connosco outra vez. E tivemos também, há cerca de 2 semanas, a Margarida Ribeiro, que também faz consultoria de imagem e que tem o primeiro espaço físico de consultoria de imagem no Porto. Portanto, também fica a dica. É uma área também muito importante, eu penso que sem dúvida nenhuma, e a Suzete tocou num assunto muito, muito importante, que não é um serviço caro, não é? Como pode fazer... É um investimento. É um investimento, sem dúvida, para que façamos compras mais racionais e acertadas. E usarmos aquilo que temos. E gastarmos menos do que aquela compra impulsiva, não é? Que normalmente nós acabamos por ter. E nós, quando digo nós, não é só mulheres. Todos, os homens também. E homens, sim. Então, já há homens que têm 5 casacos iguais. E eu tinha uma amiga que dizia muitas vezes isso: o meu marido está sempre a comprar casacos iguais. Depois chega à casa e ela dizia-lhe: olha, mas tu já tens um casaco desse? Ela, tenho, não me lembro. Eu acho uma maravilha. Porque se calhar ele estava focado noutros aspectos, não é? Exatamente. E temos uma pessoa muito conhecida, o Steve Jobs, não é? Que usava sempre a mesma roupa, não é? Tinha sempre não sei quantas camisas brancas, pretas, e o casaco, não era? Portanto, fazia ali um conjunto e era sempre igual. Mas isso tem a ver também com a imagem profissional que se quer passar, não é? Pois é. Eu penso que também tem aqui outros fatores relacionados, não é? Sem dúvida. Nós temos aqui alguns comentários que eu acho engraçados. O do Bernardino achei interessante também. As arrumações, para além do sentido lato da palavra, muitas vezes certamente terão um efeito terapêutico ou lúdico, mas também em muitas situações pode ser sinal de que algo não estará bem com elas. Sim, também, não é? Sim.
Também há... Sim, as pessoas que têm a mania das arrumações, como o Bernardino descreveu, ou a mania das limpezas, isso também é um problema já psicológico, não é? E depois temos o contrário, os acumuladores. Os acumuladores. Que a Suzete é especialista nisso também, não é? Também, aprendeu, foi uma das áreas que na NAP, foi uma das certificações que eu fiz na NAP. Exatamente, nos Estados Unidos. Aliás, até há programas sobre isso. Foi exatamente um programa desses que me inspirou a ir para esta área, exato. Foi ainda por cima, foi episódio duplo que eu consumi ali rapidamente com um organizador que eu achei que era um apresentador, e achei que ele tinha imenso jeito, que é o Peter Watts, e ele agora até está com um programa giríssimo na Austrália. Tenho imensa pena de não se conseguir ver aqui na Europa. Vou seguindo pelo Facebook, mas pronto, fica aqui o restinho, né? Falta aqui ver tudo. Exatamente por isso, eram acumuladores. Ele é australiano, depois fui para o Google pesquisar quem era aquele apresentador tão simpático, e depois percebi que era um organizador importante dentro da área. Ele é australiano, trabalha nos Estados Unidos, e agora com a pandemia está só na Austrália, e está a fazer um programa giríssimo lá também, com a realidade australiana, e é isso que me causa mais curiosidade também, não é? Porque são realidades diferentes, e nós também temos acumuladores aqui em Portugal, e são acumuladores por razões diferentes dos americanos, e isso é que tem piada, entre aspas, obviamente, também perceber a diferença das culturas, não é? E como é que isso depois se traduz também na organização, ou na desorganização. Sim, melhor. Sim. A Suzete já tratou algum acumulador aqui em Portugal? Tive quase 2 casos, as pessoas desistiram na véspera. Fez. E tínhamos há bocado também estava aí um comentário em rodapé de uma senhora, que é a minha mãe. quando eu lhe disse que ia ter a Suzete no programa, ela disse assim: eu adorava, se ela precisar de ajuda, eu adorava ir, que a minha mãe vai tudo, não é? Mas aí temos que lidar com o cliente. Sei, claro. É aí que é a diferença entre organizar a nossa casa e organizar a casa das outras pessoas. Não, são coisas, as pessoas entram em stress mesmo. Muito. Podem eu tive um episódio psicótico. Sim, eu tive uma família, foi logo no início também de começar a trabalhar aqui na área, que não eram acumuladores naquela versão de televisão, não é? Que é até ao teto, mas tinham muita tralha, e a desorganização já estava a interferir na vida pessoal. Já havia discussões, já não se alimentavam corretamente, e foi um desafio. Foram 2 sábados que eu, quando cheguei, tomei um banhinho e fui para a cama, porque estava exausta fisicamente e emocionalmente, porque tive que gerir 4 pessoas na mesma casa com personalidades diferentes, idades diferentes, enfim, com características diferentes, não é? E uma delas era contra aquele processo. E, portanto, tudo isto acaba por ser complicado, não é? Mas também temos outro serviço, por exemplo, que mexe muito com as emoções, Verónica, que também é diferenciador, acho eu, que tem a ver com a organização e o luto. Não é? Nós também ajudamos pessoas que perdem entes queridos a lidar depois com os bens. Também é um processo bastante emocional e bastante complicado, muitas vezes. Sim, esse deve ser mesmo muito duro, não é? É muito duro, mas também é muito bom ver depois no final a satisfação, não é? Das pessoas de termos conseguido ajudar a resolver uma questão que muitas vezes já era um problema, não é? Sim. Não, eu li também essa parte, isso é o último capítulo, não é, do livro? Sim, os momentos de transição de vida que todos nós passamos, não é? E achei particularmente, como é que eu ia dizer, ternurento, acho que é o termo mais correto, quando a Suzete diz que se deve deixar um espaço na casa, ou pode ser uma prateleira, com fotografias da doente que partiu, enfim, e algum ou outro objeto, que é uma coisa que a minha mãe sempre fez. Eu também faço. A minha mãe Os meus pais já partiram, e eu tenho um cantinho aqui na minha casa que tenho a fotografia dos meus pais. Também. E é um sítio, não olho para lá todos os dias, confesso que não olho, mas há dias em que eu preciso de olhar. E já partiram há algum tempo também, não é? Sim. Porque é importante, são pessoas que fizeram parte da nossa vida, não é? Que nos transmitiram, pelo menos penso que a visão deles era o melhor, não é? E é uma forma de os honrar também, não é? Portanto, não tenho muita coisa, porque também já tinha casa e, portanto, não conseguia guardar tudo, obviamente. Mas
sim. Mas tenho algumas peças que para mim são importantes. Tenho, por exemplo, um casaco, estávamos a falar de roupa. Eu tenho um casaco especial da minha mãe, que só uso em ocasiões especiais, porque também é um casaco com De características pele, muito se calhar. Não, é um tecido diferente também e que Giro. eu uso em ocasiões especiais, porque é uma ocasião especial e sinto que tenho a minha mãe também ali comigo a abraçar, não é? Claro, Porque é um casaco. claro. E tenho essa peça, portanto eu não sou completamente minimalista a esse nível. Eu digo muitas Claro. vezes, eu sou portuguesa e sou mediterrânica, portanto eu preciso ter também, e sou peixe. Aconchego. Se alguém percebe de signos, eu sou peixe, portanto sou muito emocional. Pois. E é importante ter esses espaços, esses objetos que nos trazem alegria. Ainda por cima, as fotografias que eu escolhi são fotografias também nesses dias especiais de alegria, não é? Pois. Portanto, para mim faz sentido criar também na casa, quando parte, não é? As pessoas partem, termos esse cantinho especial, não é? E eu recomendo, Sem claro. dúvida. A minha mãe diz que é a prateleira dos mortos dela. Tem vários, infelizmente já tem vários amigos que partiram cedo demais, portanto tem lá a fotografia deles todos. Eu chamo a Galeria dos Meus Mortos, é isso. E a do Bernardino, qual era o comentário? Mas certamente e para mim ser acumulador, certamente não significa ser desarrumado. São coisas diferentes. Bem, sim. como arrumar não quer dizer... Sim, claro, sim, também é verdade. Claro. Há pessoas que, enfim, eu acho que quando se usa o termo acumulador, já tem assim um bocado uma conotação pejorativa, não é? Pois, acumulador claro, é uma doença, está sem decretada dúvida. pela Organização Mundial de Saúde como doença. Sim. E, aliás, vê-se nesses programas americanos, aqueles que me fascinaram, não é? O nível, não é? E as pessoas não têm consciência no que é que vivem, não é? E pronto, houve um que me marcou muito, foi relativamente recente, foi o ano passado, que era uma senhora que era acumuladora de gatos. Pois, e até eu fiquei chocada. Que era ratos. Pronto. Era também nesse programa norte-americano, eram ratos. E esta dos gatos até a mim me chocou, não é? Portanto, mas o dos ratos, complicado. Tinha consciência que aquilo não era assim grande coisa, mas quer dizer, e gatos, ai meu Deus, não, enfim, são patologias. Suzete, eu acho que eu gostava, acho muito giro, e até vi, também está aqui no livro, mas a Suzete também partilhou nas redes sociais, uma ideia muito gira para arrumar os detergentes, as pastilhas, que eu acho que era giro nós passarmos aqui ao nosso auditório. Sim, eu gosto muito de aproveitar tudo o que nós temos em casa, de alguma forma é reciclar, não é? Temos esta consciência ambiental e os miúdos também, eu tenho 2 filhas e portanto falam imenso disso também, que vem da escola, não é? Enfim, e eu também tenho essa necessidade. Então, o que é que eu faço? Tento sempre aproveitar os frascos de vidro que vêm desde de feijão. Estou-me a lembrar já do feijão, porque ontem foi feijoada cá em casa. Da maionese, da polpa de tomate, enfim. E umas vezes, claro, tenho que ir deitando fora no ecoponto, não é? Claro. Mas alguns vou guardando. E vou aproveitando para colocar o que é necessário. E uma das ideias foi, por exemplo, sopa, que já dei também, se calhar a Verónica esse não apanhou, pormos a sopa em frascos de vidro, não é? Porque... conserva melhor, podemos até pôr um bocadinho mais quente porque queremos lavar a louça ou o bimbi ou o que for, a panela, e assim fica logo no frasco, portanto não podemos pôr no plástico porque se estraga, não é? E também estou a tentar tirar um bocadinho o plástico cá de casa, ou seja, microplásticos. Exatamente, à medida que se vai estragando eu já não recompro, não é? Tento substituir pelo vidro. E portanto a sopa e fica giríssimo no frigorífico, fica assim uma coisa bonita também, e os olhos também comem, não é? Sim. E a outra ideia que passei este fim de semana, se não me engano, foi exatamente para colocarmos as pastilhas, quem usa pastilhas na máquina de lavar roupa e na louça, colocar também, porque fica muito visual, reaproveitamos o frasco, tiramos a embalagem comercial que vem sempre muito cheia, não é? E quem tem pouco espaço às vezes fica ali um bocadinho tudo muito em cima, e rapidamente também vejo quando é que está a acabar e quando for ao supermercado vou puxar para na lista e tenho que trazer. Portanto, tem várias vantagens também, e as pessoas ficaram com... E fica bonito, quem tem uma lavandaria ou quem tem assim, um espaço mais aberto numa prateleira, ou quem tem crianças... quem tem crianças para pôr um bocadinho mais em cima, não ficar ao nível de baixo, fica engraçado também.
Pois E houve fica, pois bastante fica. pessoas a fazerem lagos porque acharam que era uma boa ideia. Sim, eu achei giro, achei muito interessante e depois até acabei por partilhar consigo também uma ideia também que eu tive e que já tenho dito a amigas minhas que acham uma ideia fantástica e no fundo não é nada de inovador, porque vendem-se dispensadores para o detergente da louça. Sim. E eu pensei nisto porque efetivamente, lá está, numa altura em que eu tinha uma pessoa que me ajudava na organização da casa, mas o detergente da louça, ia dizer o nome, não quis dizer, o detergente da louça voava, aquilo parece que era... Isso é como o shampoo nas crianças também, Não quem tem é? crianças desaparece no instante, se não tivermos o doseador, não é? Eles Exatamente. voam. Bom, mas agora os shampoos, eu por acaso uso o shampoo sólido já para aí há 2 anos, de uma marca que há aí em Lisboa, nas Amoreiras. Eu agora mando vir online, claro, não consigo ir a Lisboa, e o shampoo sólido acaba por durar mais tempo, Mais tempo. ser mais ecológico, enfim. Mas essa ideia de colocar o detergente da louça num doseador leva a uma poupança incrível, não é? Claro, a organização tem isso também, tem a poupança, que é uma coisa fantástica. Claro que uma vez depois já apanhei alguém a fazer assim. Não é? É só uma vez! Mas pronto, mas já reduziu, não é? Isso é que interessa, não é? Já reduziu. Suzete, em termos de workshops, o que é que quem nos está a ouvir, como é que pode ter contacto mais direto com o seu trabalho? Nós temos um site que se chama homeoptimizer.pt. Vamos passar, é verdade. Temos um blog que tem sempre artigos mais de fundo, apesar de termos também muita coisa nas redes sociais, não é? E vamos sempre anunciando estas coisas nas redes sociais. E temos uma zona no site com os workshops. Os próximos vamos repetir novamente a organização das despensas e cozinhas, vamos fazer a 3ª edição este ano, porque talvez seja o workshop com mais adesão e tivemos algumas pessoas que já não conseguiram participar porque enchemos e não queremos um grupo muito grande, porque gostamos dos workshops muito participativos e, portanto, mais do que 8 pessoas para nós já é uma multidão, porque isto é online, não é? Portanto, presencialmente era mais... Aqui está o nosso site, lindo, maravilhoso. Exato. E ali em cima tem os workshops, é só carregar e verem, não é? Os próximos vão ser o de cozinhas, como eu estava a dizer. Vamos fazer o da roupa dia 1 de maio, também aproveitando ser mês das mães, não é? Pode ser que se queiram também oferecer como sugestão às mães. E vamos lançar um novo, que é a organização das casas de banho, que é outra zona que a maior parte de nós também não pensa muito na perspectiva da organização. Sim. Eu aí precisava. Pronto, e vamos fazê-lo também. E amanhã não, depois da manhã, na quarta, temos a organização também das entradas das casas, sim. Pois, porque efetivamente o meu marido, se me estivesse aqui a ouvir, dizia: ai, por favor, Suzete, vá lá à casa organizar aquele armário. Com muito gosto, assim que conseguirmos mudar de conselhos. O meu marido está-se a fazer, tu não usas 1/4 do que tens aí nesse armário. É maquiagem, é cremes disto, é cremes daquilo. Maquilhagem não deve estar na casa de banho, por exemplo. Por causa das oscilações de temperatura e de umidade. E a maior parte de nós temos a maquiagem não faz. Temos. Sim. O problema nem... Enfim, eu também tenho muita maquiagem, até porque também estive ligada à alta cosmética, ainda tenho muita coisa. Mas o problema é mesmo aquele creme que nós compramos e depois compramos outro, e depois há um que é para, sei lá, para a ponta do nariz, o outro é para o pescoço, o outro é para o cotovelo, o outro... Para as olheiras, para as olheiras, para os papos, não é? Coitado. Nós temos que desprecaver. Eu compreendo o desespero do meu marido, eu acho que ele tem razão. Mas o que é que eu vou fazer? Vou deitar aquilo fora? Não, mas se calhar repensar também, não é? O que já temos vamos gastar e se calhar repensar. Vou usando, vou. Mas atenção aos prazos também de validade, não é? Sim. Da maquilhagem, porque também eu estou mais cuidadosa com isso. Por acaso estou. Vou usando as coisas, vou deitando fora, pronto, porque efetivamente também sinto que a falta de espaço é dramática, não é? E não há se calhar só ter mesmo aquilo que precisa mais do dia-a-dia numa zona
próximo da casa de banho ou na casa de banho, se ainda não encontrou outra solução, e guardar se calhar no quarto aquele tipo de maquilhagem que se calhar usamos mais para festa, porque tem mais brilho, tem mais uma cor diferente, não é? E que não usamos tanto. Eu, pelo menos, pessoalmente, tenho aqui às vezes oscilações também de cores e, portanto... Sim, temos. Não é? E no verão gosto de uma coisa mais leve, no inverno se calhar carrego um bocadinho mais, e faço essa gestão também, também pode ser uma ideia, mas isto lá está, tem que ser encontrada aqui uma solução em função da Verónica, das suas necessidades. Exato. Muito bem, temos também aqui uns testemunhos para mostrar de alguns clientes da Suzette, que eu penso que também são interessantes mostrar. Sim. Nós temos muito cuidado com a privacidade e com a confidencialidade, respeitamos muito isso, claro, é um pilar importantíssimo na nossa empresa. E tenho aqui alguns que estão de uma forma muito simpática, mas também muito disfarçada. Bem, este por acaso não, porque ele descaradamente quis pôr mesmo o nome e portanto não tem mal nenhum. O Nuno Eduardo Costa é proprietário da Goma Técnica, de uma empresa de segurança contra incêndios, é nosso parceiro também, cliente e parceiro, e é uma área que nós também trabalhamos, portanto não trabalhamos só clientes particulares, também trabalhamos com empresas, portanto, tanto a nível dos workshops, como também encontrar soluções de organização nas empresas, nos espaços, porque a organização e a produtividade estão muito ligadas, não é? E, portanto, muita coisa que nós podemos melhorar, depois tem reflexos também na qualidade de vida dos funcionários, dos colaboradores e na própria produtividade. Exatamente. Sim. É isso mesmo. Sim. Temos aí mais, vamos ver, só um bocadinho. Isso é sobre o blog. Foi um caso de um workshop de um senhor, um homem, que vem ao nosso workshop, maioritariamente são senhoras, e eu achei muito interessante o testemunho dele, foi bastante participativo no workshop todo e depois mandou-me um testemunho. Ele diz que no blog da Home temos muita informação, não é? E foi muita coisa que falámos durante o workshop, mas a grande diferença, segundo ele, entre ler e estar presente, e o presente é porque tem, entre aspas, porque foi por Zoom, não é? Por causa da pandemia, foi a dinâmica do grupo e que eu geri, claro, porque as pessoas depois entusiasmam, são muito participativas e é ótimo, porque depois partilham também o que é que fazem e aprendemos todos. No primeiro workshop que fizemos este ano de cozinhas, por exemplo, tivemos uma senhora que era especialista em congelar ervas aromáticas. Uau. E chegou ao ponto de ir ao congelador buscar e mostrar a toda a gente. Eu dizia, este é o lado positivo do Zoom, não é? Porque se fosse presencial ela não conseguia mostrar. E é de Braga, é aí do Norte. E, portanto, foi delicioso. Toda a gente aprendeu ali a congelar com uma técnica que ela tinha, ervas aromáticas. E, portanto, todos aprendemos, não é? Pois, e é muito útil. Claro que sim, claro que sim. Para quem gosta de ervas aromáticas, claro. Sim, eu gosto muito e compro e às vezes depois elas... estragam-se, não é? Estragam-se, perdemos dinheiro, ficamos aborrecidos. É uma desilusão, Eu, por acaso, com o manjericão, já percebi um truque. Ele precisa efetivamente de muita água, todos os dias, e mais. E gosta de estar ao ar livre. E fresquinho. Passei a pô-lo na varanda e ele aguenta imenso tempo. Aliás, o último que eu comprei, eu gastei o mesmo até ao fim e nunca me tinha acontecido. Que bom, que bom. Portanto, fica também a dica. Estamos sempre a aprender. Vamos ver só mais alguns testemunhos. Ele acaba aqui também a dizer, portanto, que eu acabei por motivar as pessoas a atacarem as tarefas, não é? Pois. E pronto, para ele foi um sucesso, porque depois nós fazemos o workshop em mais ou menos uma semana, 15 dias depois voltamos a reunir quem quiser, não é? Claro. Para voltar a dar aqui o feedback e como é que correu, se correu bem, se correu mal, enfim. E ele aqui diz que no final de uma semana já havia diferenças positivas na casa. Claro, foi muito bom. Claro. Imagino, claro que sim. Temos mais algum? Eu penso que ainda temos, não temos? Ótimo. Muito obrigada. Este foi através das nossas redes sociais. Muito obrigada pelas partilhas. Dá uma grande ajuda à minha vida. Continuação de bom trabalho. Beijinhos e boa semana. É bom começar a semana assim, a receber este tipo de mensagens, não é? Suzette, as redes sociais, as pessoas podem seguir
Portanto, o nome... podem ir ao site e na parte de baixo do site é só clicar, estão lá as redes todas. Estão lá. LinkedIn, Facebook, Instagram e Pinterest. Muito bem. Uma última pergunta. Vai a todo o país, quer dizer... Agora não, agora estamos confinados na zona de Lisboa. Vamos a todo lado, mas continuamos a ir a todo lado pelo online, ou seja, as consultorias online têm funcionado muito bem. E estamos a acabar projetos e iniciar projetos no online. E o que até estamos a combinar com algumas pessoas que são processos mais complicados é começamos até no online e se calhar acabamos no presencial. Vamos ver também, não é? O que é que vai acontecer a nível do país, mas não há desculpas para não organizar e não mexer nas suas casas e não aproveitar para fazer a limpeza de primavera. E estamos cá para aconselhar sempre, através das fotografias, dos vídeos e com alguma conversa que às vezes é apenas um motor inicial que falta só para as pessoas conseguirem olhar para a casa e ter outras perspectivas também. Eu com os coentes embrulho em papel de cozinha, depois no saco de plástico. Pois, exato, sim. Tirar a umidade. E há bocado também não queria deixar passar também, há bocado também estava aqui uma questão que eu também acho engraçada, que é, Suzete. Sim. Podemos deixar a cama por fazer? Podemos tudo. Assim direitinho, esticadinha, aberta, para arejar. O que é que acha? O meu conselho é... Levantamos, deixamos a cama aberta, esticadinha para arejar, vamos tomar um pequeno almoço, tomar um banhinho, preparar as coisas para sair e depois fechamos a cama. E porquê é isto? Porque é a primeira tarefa que nós temos que fazer do dia e todos nós de certeza que adoramos ir para um hotel e chegar ao quarto do hotel e estar ali tudo, não é? Esticadinho, caminha feitinha. Pronto. E essa sensação, quando chegamos a casa e voltamos, às vezes dias bem difíceis, não é? E ter essa sensação no nosso quarto é muito mais tranquilizante. E depois é o lado psicológico. Conseguimos fazer uma tarefa, logo a primeira tarefa do dia, não é? Eu aconselho a cama a arejar, obviamente, não é? E se pudermos tiver um dia bom, e agora com a primavera, até abrir um bocadinho da janela ou da varanda, conforme as situações, entrar um bocadinho de sol. Mas também há dias complicados, que nós acordamos em cima da hora e não temos tempo para isso. E por isso, puxar, como eu digo, as orelhas à cama. Sim, hoje em dia é temos fácil. Temos imensas soluções também a nível de decoração e práticas. E, portanto, eu aconselho fazer isso. Agora, se quiserem deixar a cama o dia todo, deixem. Também não faz mal, não é? Eu, pessoalmente, não consigo. Pois. Não, a Suzete agora falou no quarto hotel e que é efetivamente é uma das dicas que dá no livro, sobre, enfim, o facto de quando entramos num quarto de hotel gostamos muito, não é, do aspecto e que podemos, de certa forma, imitar, não é, o aspecto do quarto de hotel. Trazer esse conforto que sentimos para a nossa casa. É a nossa casa, é o nosso espaço, não é? Portanto, aquela sensação do lençol lavadinho e fresquinho e confortável, porque não fazê-lo em casa. Exatamente, sem dúvida. E normalmente os lençóis brancos, não é? O lençol branco é sempre... nunca nos deixa ficar mal. Nunca. Muito bem. Suzete, eu penso que se mais alguém tiver alguma pergunta para fazer à Suzete, aproveita agora que está mesmo a acabar. Eu gostei muito desta conversa, acho que foi muito interessante, eu acho o seu projeto maravilhoso. Obrigada. Desejo-lhe muito sucesso. Olha, eu por mim já sou uma fã e aconselho-vos a comprarem o livro porque tem aqui dicas muito, muito giras e às vezes são coisas que nós pensamos que são dados adquiridos, não é? Mas às vezes não fazemos, não é? Exatamente. Há sempre uma outra coisa que nós não sabíamos e que pode mudar efetivamente a organização da nossa casa e fazer-nos sentir mais felizes dentro de casa, com uma casa organizada. Suzete, muito obrigada. Obrigada também, Verónica. Um beijinho e até breve. Um beijinho e até breve. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos também que estiveram aqui connosco. Obrigada.
Ora, pronto, e cá estamos, chegamos ao final de mais um Verónica Show, Casa Organizada, Vida Feliz, o livro da Suzete Lourenço e o seu projeto Home Optimizer. Não se esqueça de passar por lá, pelas redes sociais da Suzete, seguir, estar atenta às... Obrigada. Estar atenta às dicas, estamos a receber mensagens de pessoas que gostaram muito, ainda bem, fico muito feliz. Um grande beijinho para a Jena na Covilhã. Muito bem, e para amanhã é terça-feira e temos às 21 horas o habitual Espaço Empresas, às 21h10 AB Global com André Ferreira, piloto de drones de corrida. Bem, posso-vos dizer que vai ser o fim do mundo amanhã. Eu já vi umas imagens, aquilo é alucinante. E a seguir às 22 horas, não perca mais um É Gestão, com mais um convidado especial, desta feita o Sérgio Rocha, CEO do Grupo Global Única. Eu relembro o meu e-mail, veronica.schmitter@globalnews.com, já sabe, escreva-me. Se tiver algum projeto que gostasse de ver apresentado no Verónica Show ou noutro programa do Global News, não hesite, escreva-nos, nós daremos toda a atenção devida às suas palavras e contactá-lo-emos, com certeza, para dar seguimento ao seu pedido. Eu despeço-me hoje com um enorme bem-aja a todos os que nos ouviram e a todos os que têm acompanhado o Global News e, em meu nome particular, o Verónica Show. Uma excelente semana e até para a semana.